sindical, né? Ou seja, é uma entidade de classe que depende de uma corporação. E só recentemente, diria que a partir de 2010 talvez, que se abriu para outras frentes para além da questão de defender, né, a categoria da negociação com o governo e a articulação com outras entidades também de classe na luta por direitos, né, questões salariais, coisas e tal, como, né, claro que todo sindicato tem essa função. Mas de 2010 para cá, nós nos propusemos a ampliar a nossa atuação. Claro, não abrindo mão da questão sindical, porque é sindicato, mas também passando a ser mais propositivo, ou seja, passando de alguma forma, organizar essa inteligência que existe na carreira para ser mais propositivo. Nesse sentido, nós organizamos esse é o quarto seminário, 2 seminários grandes de 2 dias em hotel, evento grande, né? E 2 menores, 2 seminários como esse, uma tarde e uma manhã, com convidados de fora, discutindo temas que são temas característicos da agenda sindical, de discutir direitos da categoria, de discutir reivindicações, né? Nada disso, uma agenda propositiva, discutir planejamento de uma forma mais ampla, com convidados da universidade, do próprio governo, da sociedade civil. Foram eventos muito interessantes. Também, começo do ano passado, lançamos uma revista de caráter técnico-científico que propõe discutir essas questões, não só com artigos de membros da carreira, mas abertos para qualquer um que queira escrever. A Revista Brasileira de Planejamento e Orçamento, que lançou seu 3º número agora em julho, e a gente pretende até 15 de dezembro lançar o 4º número. É uma revista que se pretende, né, se firmar e ser reconhecida pela CAPES, né, pela Cielo. Então, cumpre todos lá as exigências, né, de avaliação pelos pares, né, de critérios mínimos lá de valorização científica, e com isso também quer contribuir para essa discussão de políticas públicas de uma forma mais ampla. Já temos uma articulação muito grande, claro, com entidades, sindicatos, né, de várias outras carreiras, principalmente do ciclo de gestão, que são carreiras próximas, mas não só. E também esses outros sindicatos estão partindo para a atuação mais ampla, não só na proposta não só reivindicatória. Um exemplo é a iniciativa que nós temos junto com a Associação dos Funcionários do IPEA, a Associação dos Funcionários do Banco do BNDES e a Associação dos Funcionários do BNB, que essas 4 associações, né, formaram um embrião para lançar um fórum de planejamento e desenvolvimento. Foi ano passado, e a gente se deu um prazo de até o dezembro desse ano para lançar um Plano Nacional de Desenvolvimento, que é algo que está previsto na Constituição, que deveria, na nossa concepção pelo menos, promover um amplo debate com a sociedade, com o Congresso, com todos os setores, para extrapolar aquilo que a própria Constituição já dá. A Constituição já dá lá, no seu artigo 3º, se não me engano, quais são os objetivos da República, coisa e tal. Mas aquilo é muito pouco, ou seja, a gente entende que devemos ter um plano de desenvolvimento com um horizonte largo, talvez 20 ou 30 anos, e que colocasse claramente como a sociedade acha que o Brasil deve ser e quais são as principais estratégias para se chegar nesse futuro desejado. Então, essas entidades estão nesse trabalho de lançar esse embrião de Plano Nacional de Desenvolvimento e aí agregar, quando a gente tiver um documento pronto para debate, vários outros segmentos da sociedade. Então, essa iniciativa
de nos aproximarmos dos que militam, né, das várias entidades da sociedade civil que militam em torno do orçamento, ou usando ele como ferramenta para suas reivindicações, para o seu acompanhamento. Ou mais citamente pega a questão, o INESC, por exemplo, né, eminentemente a sua ferramenta primeira é planejamento e orçamento. E assim, até estranho que uma associação nacional, né, da carreira de planejamento e orçamento não participasse desse fórum, do Fórum Brasileiro de Orçamento, e também estivesse bem próximo do INESC, alguns membros eventualmente da delegação do INESC, né, não como carreira, mas como pessoa. Isso, né, mas não tem ninguém na carreira lá, até onde eu saiba não tem. Trânsito em alguns desses movimentos nos ajudou, e daí pensamos, olha, como um primeiro ato para sacramentar essa aproximação e que tem que ser uma coisa de médio e longo prazo, pensamos nesse seminário, e que eu acho que foi bem informal, mas atingiu bem os seus objetivos. E é isso, essa mesa aqui é para colocar claramente isso, né, para todos, e para pensar, bom, e agora, o que fazemos? Né? Bem, quando a gente levou a ideia de fazer esse seminário com a parceria com a Secor para dentro do FBO, para as pessoas do INESC, para dentro do CFM, a gente viu isso como uma ótima janela de oportunidade, para usar um conceito que já foi usado aqui, de diálogo, tentar um diálogo por outros caminhos. A gente sempre viu no nosso trabalho como sociedade civil que o Ministério do Planejamento sempre foi uma caixa fechada no diálogo com a sociedade. A gente tem dificuldade de incidir sobre o Ministério do Planejamento da forma como a gente incide no Congresso Nacional, por exemplo, que mesmo com todas as suas dificuldades, ainda tem um espaço de negociação, de articulação, de possibilidade. O Ministério do Planejamento sempre foi muito fechado. Alguns setores do Ministério do Planejamento boicotaram, por diversos momentos, as nossas tentativas de ter mais participação nesse espaço. Então, para a gente, esse diálogo com a Secor é uma aposta no sentido de abrir outras possibilidades, de talvez fazer um diálogo mais efetivo com as pessoas que estão lidando mesmo com o orçamento do seu cotidiano, do seu trabalho, com os técnicos, servidores, analistas, profissionais de carreira que têm uma dimensão não só histórica do processo, né, mas que entendem um pouco a complexidade disso que a gente está falando. Acho que esse diálogo é rico no sentido que ele desmistifica um pouco também a ideia de que esse mantra, né, que é repetido sempre, que o orçamento é uma peça puramente técnica, é coisa de gente sabida, coisa de gente que entende do assunto e não pode ser apropriado pela sociedade civil, pela sociedade de um modo geral. A nossa aposta é que tem sim algumas questões do orçamento que são difíceis mesmo de serem apropriadas, mas que a alocação dos recursos públicos, as prioridades governamentais, a maneira como as políticas estão sendo executadas, isso é de interesse da sociedade. A gente precisa ter acesso às informações, a gente precisa ter acesso aos dados, porque o nosso dinheiro é a nossa posse, são os nossos votos, enfim, a gente faz parte dessa sociedade, desse povo, dessa gente que constrói de alguma forma esse governo, que faz essa aposta e que delega aos seus representantes a capacidade de tomar decisões. Então, para a gente, que enfim, estamos há tantos anos, né, as organizações que compõem o FBO estão há tantos anos nessa batalha por mais participação, por mais diálogo, às vezes irrita um pouco até ouvir de gente do governo que é surpreendente que tenha gente interessada no orçamento, é surpreendente que tenha gente querendo entender e querendo conhecer mais e gente querendo participar. Não é surpreendente, a gente está há muitos anos nessa luta, não é de hoje. A participação social não começou com a Lua 2013, ela começou há muitos anos atrás, inclusive, e remete ao processo da Constituinte, remete à eleição do Lula em 2002, remete a uma série de processos históricos e
de esperanças depositadas em um governo que pudesse dialogar mais com a população, um governo que pudesse dialogar mais com os movimentos sociais, com as pessoas que estão lutando por uma vida melhor para todo mundo. E é isso, o recurso público tem a ver com a vida das pessoas. Às vezes os gestores, enfim, têm acostumados a lidar com números, com dados, com indicadores, com processos burocráticos. Às vezes é difícil enxergar que na outra ponta, ali na fila do Bolsa Família, tem gente recebendo aquele dinheiro, tem gente que depende daquela política, tem gente que, às vezes, por uma série de adversidades mesmo que a nossa estrutura desigual, capitalista, coloca, não consegue, depende disso para viver e para levarem as suas vidas com o mínimo de dignidade. Então, a Lurica colocou isso muito bem. A gente não está nessa disputa aí que a gente sabe que a gente é sempre o elo mais frágil entre banqueiros, entre grandes empresários, entre pessoas que estão aí com seus interesses colocados e que tem grana para colocar, para investir, para bancar um projeto dentro do governo. A gente sabe que a gente é frágil, a gente sabe que a gente tem dificuldade de chegar aos poderosos e conseguir influenciar alguma coisa. Então, o trabalho das nossas organizações vai um pouco nesse sentido, de tentar abrir canais de diálogo para que outras vozes sejam ouvidas. É uma aposta nessa democracia, que às vezes a gente até desanima, acha que bem assim, acha que poderia ser diferente, mas a gente continua lutando para tentar melhorar. Falando um pouco do Fórum Brasil do Orçamento, acho que o momento atual do Fórum reflete as dificuldades de lidar com o instrumento do trabalho cotidiano. A gente tem uma dificuldade de muitas das organizações que fazem parte do Fórum de manter um trabalho sistemático de acompanhamento e monitoramento e dificuldades do próprio contexto das organizações da sociedade civil, de financiamento, de estrutura. A gente tem uma crise generalizada dentro das ONGs que impedem que muitas delas continuem mantendo um trabalho de monitoramento constante. Então, essa é uma dificuldade que está colocada para o FBO. O FBO também teve o seu momento histórico, o seu auge histórico, e agora enfrenta as suas dificuldades de se manter, de continuar dialogando com outros atores da sociedade civil. E acho que a abertura de diálogo com a SECOR é importante, no sentido até para a gente mesmo fazer o esforço de repensar o que é esse espaço, a importância dele, de que maneira rearticular essas organizações, ou de que maneira a gente pode dar continuidade a esse trabalho para além das organizações que conseguem manter o trabalho cotidiano de monitoramento. Reforçando uma coisa que foi muito dita aqui, e foi até importante ouvir as falas das pessoas do governo, colocando aquilo que se tem a intenção de garantir nesse ciclo orçamentário, mas reforçar que a transparência para a gente é o primeiro passo. A transparência para a gente é essencial para que a gente consiga levar as demandas, o que está colocado para o movimento, para que o movimento consiga elaborar suas demandas de forma mais qualificada, para que a gente tenha um processo de participação mais qualificado. Então, a gente precisa de acesso à informação, que é o básico. E que agora, na minha opinião, apesar algumas pessoas não concordarem, e acho que é uma opinião compartilhada pelos companheiros e companheiras das organizações, esse direito à informação mesmo está sendo negado. A gente não tem garantia nenhuma para a gente de que os planos orçamentários vão ser públicos, de que a gente vai continuar mantendo uma série histórica, por mais que o governo diga que sim, por mais que as pessoas digam que é possível, isso não está registrado. E a nossa experiência de luta mostra que quando a coisa não está registrada, é muito difícil conseguir manter o compromisso. No mais, eu reforço as palavras do Eduardo, acho que a gente tem que pensar como garantir a continuidade desse diálogo. Acho que a Rita aqui representando o SIGA, a consultoria de orçamento do Senado, também é uma pessoa importante, que vem acompanhando essa batalha há muitos anos, tem experiência dentro da gestão pública e sabe como as coisas são difíceis por dentro. E é isso. Agradeço o convite, agradeço a SECOR por ter levado adiante essa ideia e coloco a gente
à disposição para continuar o diálogo. Bom, o INESC é uma organização sediada em Brasília, né, que foi fundada em 79 e foi fundada por uma exilada, Bizé, que retorna para o Brasil pré-anistia, e ela vem com a atribuição de ajudar na construção da lei da anistia, né, e ela fica escondida 18 meses num hospital aqui em Brasília para não ser presa pelo DOPS, né? E nesse processo de diálogo com que eram chamados parlamentares de esquerda no parlamento, e na formulação da lei de anistia, que nasce o INESC. Então, o INESC sempre teve esse pé no parlamento e esse na sociedade, né? E depois, com o tempo, principalmente a partir de 2002, quando houve realmente uma abertura maior de diálogo do Executivo com essas organizações, é que também começou a ter uma incidência maior na questão do Executivo, né? E na questão do orçamento, já no processo constituinte, o INESC era a Secretaria Executiva do Movimento Pró-Constituinte Popular, né? E funcionava 24 horas por dia, 7 dias da semana. E uma das questões que o INESC levantava no movimento era, o bem e o mal, era resgatar para o parlamento o direito de decidir sobre o orçamento, né? E no período da ditadura militar, o parlamento podia aprovar ou não aprovar o orçamento, não podia apresentar nenhuma emenda, nada, né? E então era resgatar para o parlamento no entendimento da pluralidade do parlamento, etc. Essa questão do orçamento, né? Depois, com o tempo, a gente viu que o nosso parlamento não é tão plural assim, tem a subrepresentação das mulheres, a população negra praticamente não estão presentes, LGBT, etc., né? Depois, no início dos anos 90, nós começamos a desenvolver metodologias de acompanhamento que chamava de orçamentos temáticos, né? Criança e adolescente, depois mais tarde a questão indígena, meio socioambiental, igualdade racial e etc., né? E esse trabalho dos anos 90, nosso, que gera a série histórica, como a gente fala, né? Então nós temos uma série histórica, por exemplo, do orçamento criança e adolescente, que a gente consegue comparar o que é gasto, né, no ano passado com o que foi gasto em 93. Quando a gente está falando de série histórica, dentro da nossa metodologia, é isso que a gente estava falando, né? Sendo que todo ano, toda mudança de PPA tinha que fazer aquele trabalho de garimpagem, de para onde foi ações, que mudavam de nome, de lugar, etc., né? Então, e sempre com uma preocupação que isso gerasse um debate público. Que uma das características das organizações que estão na FEBEOL, do INESC e do CEFEMIA, que gera conhecimento, né, para o debate público, para a agenda pública, né? Essa é a nossa missão. Então, nós não somos organizações corporativistas no sentido de defesa de interesses de um grupo de associados, né, mas a gente procura fazer esse debate, de estar fomentando um debate público. E das questões que a gente acha essencial para o debate público é a apropriação do recurso público, né? Não só do ponto de vista da despesa, mas também da receita. E toda a nossa incidência na questão da reforma tributária e etc., né? Acho que dentro desse processo nós precisamos reconhecer uma questão, né? E poder separar também. Nós passamos por muitos anos mesmo, tentando algum mecanismo, algum espaço de diálogo com que a gente fala com o núcleo duro da política econômica. E aí entendendo somente fazenda, Banco Central e planejamento.
Porque no processo da Constituinte, a gente, por concepção, estratégia, o que for, a gente sempre pensou os instrumentos de participação só nas chamadas políticas sociais. Então, meio que é já uma conquista de entender que tudo bem que a Durica vem e fala das mulheres negras. Isso é aceito, né, Durica? Mas vir uma mulher negra do Amapá e vir falar, não, nós queremos discutir para onde está indo o recurso público, causa uma certa estranheza. Né? Porque parece que para nós é reservado esse lugar das chamadas políticas setoriais. Nós não queremos só esse lugar. Né? Nós entender o todo, que é, nesse sentido, o todo tem uma materialização do processo de planejamento e do orçamento, que tem que estar andando junto. Né? Então, para nós, é estratégico abrir espaços de participação, de diálogo, de participação, independente das concepções diferentes que se tem de participação social, etc., no Ministério do Planejamento, no Ministério da Fazenda, no Banco Central, no BNDES. E isso é uma luta política que nós estamos fazendo. Né? E em relação ao Ministério do Planejamento, tem que reconhecer que hoje já está incorporado, ao menos no discurso, a necessidade da participação social. Ou até assim, um reconhecimento que a sociedade, que esse segmento da sociedade, que não é o 1% da sociedade que sempre participou, mandou, etc., que esse outro, os 99% da sociedade, tem o direito a estar participando, independente do que nós entendemos como participação, o que eles entendem como participação e tal, mas, então, essa agenda, nós, com todas as tensões, está conseguindo construir no âmbito do Ministério do Planejamento. Né? E a atenção sobre aquele novo formato do processo orçamentário parece que ajudou nisso. Né? Ajudou nisso. Né? Independente dessas críticas que nós temos ao novo formato. Então, eu queria separar essas duas coisas, assim, porque a gente também reconhecer que hoje, no âmbito somente da Secretaria do Orçamento Federal e do Planejamento Institucional da SPEM, está tendo uma preocupação sobre a dimensão da participação, coisa que uns anos atrás, recente, a gente não conseguia. Era um discurso que não tinha ressonância, parecia que assim, vocês não têm nada que está fazendo aqui, vocês não têm nada que... Então, teve um ganho nesse sentido. Né? Nesse sentido, para nós, ter essa aliança com a Secor é fundamental, porque eu acho que nós produzimos um tipo de conhecimento, vocês produzem um outro tipo de conhecimento, e nós precisamos ter espaços de diálogo dessas diferentes formas de olhar uma mesma questão e ver onde estão os nossos pontos comuns. Né? Então, eu acho assim que, pegando o que tanto Unesp, CFM, FBO se propõe a fazer, essa produção de conhecimento, que não é um conhecimento acadêmico, mas é um conhecimento para o debate público, para a construção de uma agenda pública, uma agenda política. Eu acho que a gente tem condições, Eduardo, de fazer algumas questões conjuntas muito interessantes. Com esse olhar sobre o debate público, né? Como o Eduardo colocou na fala da necessidade de fazer uma avaliação, por exemplo, do formato anterior do PPA, o que esse está se propondo, sabe? É esse tipo de conhecimento que nós produzimos. Né? É esse tipo que é para incidência política. Nós produzimos diferente da academia,
nossa produção é a incidência política, né? Então, eu acho que assim, o conhecimento que vocês têm, não só teórico, mas o conhecimento do dia a dia, da gestão, do planejamento e do orçamento, com o conhecimento que nós temos, acompanhamento disso, das políticas públicas, na ponta, do acompanhamento no parlamento, nas leituras que a gente faz, se a gente conseguir criar um espaço de diálogo e isso se transformar numa agenda pública, eu acho que vai ser um grande ganho para nós, para todos nós. Né? Porque a gente vai estar agregando formas diferentes de olhar uma mesma questão e que tem muito a ver para a gente poder estar avançando nessa disputa que é o orçamento, que é uma disputa desigual, onde os sujeitos têm pesos diferentes, e a gente sabe disso, né? Então, acho que a gente conseguir pensar alguma coisa nesse sentido seria muito interessante. Então, essa que seria a minha sugestão, da gente tentar produzir artigos, coisas e distribuir, disseminar das diferentes redes que nós temos. A ideia é juntar esse grupo de pessoas que se organizou para fazer esse seminário, para fazer, não sei se, aliás, não é esse momento de fazer uma avaliação do seminário, mas acho que para pensar a construção de uma agenda a partir do que aconteceu no seminário. Algumas propostas foram bem interessantes, eu acho que a gente pode pensar. A partir das propostas apresentadas pelo governo, pela Ana Flávia de Márcio, ele colocou algumas propostas de publicação de orçamentos temáticos de forma mensal, tanto na fala de Márcio como na fala de Leopoldo. Na sala de ontem também houveram algumas questões bem propositivas por parte do governo. Então, eu acho que a partir dessa agenda proposta pelo governo, a gente pode pensar a nossa agenda. Como a Priscila colocou no início, essa parceria com a SECOL, FPO, CFM, Inesc, para a gente tem sido bastante interessante. Fortalecimento de ambos os espaços, assim, tanto da sociedade civil, porque a SECOL também é da sociedade civil. Então, assim, como que a gente vai, a partir dessa aproximação que veio por conta da carta que foi lançada como crítica ao modelo orçamentário, a partir dessa carta a gente conseguiu construir esse seminário. E esse seminário, eu acho que ele está respondendo ao que ele se propôs. A gente escutou as falas do governo, escutou as falas da sociedade civil, tanto nas mesas como na parte de debate. Então, a partir do que foi apresentado pelo governo e a partir das críticas apresentadas pela sociedade civil, como que a gente dialoga? A sociedade civil está desafinando uma coisa, a gente não concorda e esse novo modelo orçamentário está tendo uma perda muito grande para uma série histórica de conquistas. E o governo disse, não, a nossa intenção é participação social, fortalecimento, é fazer lançamentos temáticos. Então, assim, a partir dessas duas conversas que são, por isso que eu coloquei na minha fala, que são duas linguagens que parecem que são pessoas que falam línguas diferentes, a partir dessas duas linguagens, como a gente vai conseguir a agenda? Eu não sei, eu tenho como proposta para a SECOL da gente fazer uma reunião mais, uma reunião, que não é seminário, mas uma reunião ampliada com algumas organizações, seja organizações que assinaram a carta, convidar alguns representantes do governo para a gente pensar, porque esse seminário está trazendo um resultado importante, que são as propostas apresentadas pelos representantes do governo. E aí tem as críticas que são pontuais e que são bem específicas, que têm sido reiteradas da sociedade civil. Então, a partir do que o governo está apresentando e da crítica apresentada pela sociedade civil, como que a gente vai construir? A SECOL, quero parabenizar a SECOL por ter convidado o CFM, por ter convidado o Inesc e a FPO para estar construindo esse seminário. Então, nós temos um resultado desse seminário. Então, a partir desse seminário, desse resultado, a gente pode construir algumas, pode pensar na pauta. E eu acho que uma delas, uma sugestão que eu coloco, é uma reunião com os representantes do governo a partir dessas duas questões, porque nesse formato de seminário não tem como a gente fazer análises propositivas. A gente faz as críticas, mas não tem como sistematizar e encaminhar as questões. Então, acho que uma reunião com a organização, com o governo e organizações pode ser interessante, pode responder um pouco o objetivo desse seminário,
que é trazer esse diálogo entre as organizações da sociedade civil, gestores, servidores de carreira e governo para estarem dialogando. Então, seu objetivo é esse, a gente ter um resultado e a partir desse resultado a gente pode socializar com as pessoas que estiveram presentes no seminário, por meio dos nossos, como a gente não pegou contato, a gente socializa por meio dos nossos sites institucionais, nossos espaços institucionais, para a gente estar, a partir disso, pensando em reunião. Eu coloco aqui o CFEMIA à disposição da SECOR. CFEMIA também faz parte da FPO e o Unesco é um parceiro de longa data. Então, coloco à disposição da SECOR para a gente continuar o diálogo e fazer uma reunião entre nós, organizadores, que nos propusemos a estar realizando essa atividade em parceria, para avaliar e pensar uma agenda propositiva e encaminhamentos a partir do que foi discutido nesse seminário. Primeiro, é sobre a natureza, né, da SECOR e um pouquinho por que ela saiu da sua linha natural, histórica, assim, de defesa, né, puramente de uma categoria, né, dos interesses corporativos, por questões pragmáticas, né, questão de sobrevivência também. Nós assistimos nossa carreira ligada a duas secretarias, na Secretaria de Orçamento e na Secretaria de Planejamento. E em 2007 a 2010 houve um grande desmonte da Secretaria de Planejamento. E a carreira, como todo mundo, teve uma capacidade de reação. A corporação não tinha uma estruturada, uma visão de como é que deveria ser o sistema de planejamento federal. Não tinha contraproposta. Tinha proposta de algumas pessoas, mas assim, a carreira como um todo não tinha discutido. Não estava preparada para reagir a um desmonte, né, do que era caro, ou seja, o próprio funcionamento do sistema de planejamento do orçamento federal. E aí, bom, temos que agir mais politicamente no sentido de sermos propositivos, de apresentarmos, fazermos parcerias com outras categorias e com outras da sociedade civil, e termos mais voz também. Ou seja, porque a carreira pensa, tem que ser estruturado, pensado. É difícil chegar a consenso, né? Você deve imaginar. Mas, naquilo que minimamente é consenso, a gente conseguir defender enquanto carreira, e não só interesses naqueles tradicionais lá de auxílio, salário aqui, não. Eu poderia defender o sistema de funcionamento do Estado naquela parte, pelo menos, que a gente atua mais diretamente. Então, mesmo essa atuação da carreira, claro que interesse também por a instituição, defende seus próprios elementos, embora seja óbvio, para ficar claro. Assim. Outra coisa, sobre a Priscila, na fala dela, que é uma oportunidade de aproximação maior com o Ministério do Planejamento através da carreira, através da associação. Isso é verdade, de uma parte, mas tem suas implicações, porque as coisas não se confundem. Uma coisa é a instituição do Ministério do Planejamento e os colegas da carreira que atuam no Ministério do Planejamento. Outra coisa é a associação. Nossa carreira é relativamente pequena, somos total, a base, sim, são 1.200, mas nativa mesmo são 750, estou aposentado já, a carreira ativa. E são, desses 750, são 600 analistas e tem 150 técnicos, na realidade, um cargo de extensão que não tem concurso há muitos anos, né? Então, a carreira é relativamente pequena e que está na estrutura do Estado. Boa parte, quase a metade, tem um cargo de comissão. E quando a gente representa a carreira, a gente está representando todos eles e tem todos esses interesses. Né? Então, tudo que a gente fala aqui, eu não posso falar representando a carreira desses fóruns, eu tenho que promover um debate interno. A gente costuma ter discussões virtuais, né? De discussão, fazemos enquetes, fazemos grupos de trabalho e assembleias, para tirar coisas que sejam legítimas, não podem ser coisas que na verdade, eu estou usando uma instituição para defender coisas que só eu penso. A gente não faz isso daí uma certa, assim, sim, nós estamos lá na conversa com pessoas que conhecem a máquina, que conhecem tecnicamente, estão familiarizados com essa
imagem, né, do orçamento, dos planos, coisa e tal, mas não somos subministradores também. Isso é bem distinto. Bom, eu pensei em alguns encaminhamentos, né, para que a gente dê concretude a essa aproximação. Bom, primeiro é uma formalização da entrada da nossa entidade no fórum. A gente gostaria de formalizar isso, né? Não sei muito bem como é que é isso. E ajudar, né, ativamente, porque eu entendo o fórum como são fórum mesmo. Várias entidades têm cada um sua identidade própria, sua história, suas bandeiras em separado, mas lá no fórum do orçamento tem alguma coisa que nos une, né, que deveria ter uma agenda própria, coisa e tal. A gente quer entrar e ajudar a animar, né, o fórum. Então, vocês são do fórum, né, que podiam comentar depois a gente formalizar isso. Outra coisa, acho que a gente poderia montar um grupo de trabalho para, embora eu já vi artigos do INES, sobre os vetos, mas sei lá, uma carta aberta, algo assim, rebatendo aquela justificativa dos vetos, né, e tentando fazer um papo político, né, sobre isso. Uma coisa, rebatendo um monte de argumentos, né, dos vetos da EBO sobre a questão de uma normatização, né, ou seja, uma coisa que está na lei, como é que seriam os planos orçamentários, como é que seriam publicados, como é que eles deveriam ser aplicados ao orçamento, sei lá, uma estratégia de que isso a cada ano alcance uma parte maior do orçamento, de forma que dê alguma segurança de que alguém, de quem no primeiro momento pode estar perdendo informação, mas que essa historicamente não se fez, essa coisa, a gente tem que construir algo assim, eu acho. Podemos construir em parceria até com os colegas lá do Congresso, né, que representados pela consultoria do Senado, mas também com a uma proposta de emenda que no orçamento, né, no PELOA, ou não sei, de alguma outra forma, na verdade tem uma outra discussão antiga, né, que tem mais de 20 anos, que é a Lei de Finanças Públicas, que devia prever isso tudo. Tem vários projetos, tem vários constitutivos, de alguma forma poderia ser essa discussão, e que abarcaria também essa questão daquilo que está na lei, daquilo que é gerencial e daquilo que é gerencial de como o próprio Congresso e a sociedade se apropriam daquelas informações, né? Então a gente poderia pensar numa proposta um pouco mais limitada, assim, na LOA tentar criar uma obrigatoriedade ao governo de que essas informações gerenciais de fato sejam disponíveis para a sociedade e de uma forma bem ampla e transparente. A gente vai pensando, né, na proposta de emenda e oferecer lá os colegas do Congresso, discutir e, quem sabe, conseguir emplacar isso. Podemos também pensar em trazer outras carreiras, assim como a nossa reforma, né? Tem outras carreiras que são próximas também, né? Como os colegas do IPEA e da UNACOM, que inclusive esteve ontem, né, os analistas de finanças e controle, para também se aproximarem do fórum, desse movimento. Eu acho que a gente consegue colocar isso. Seria talvez mais uma coisa que nós pudéssemos fazer para fortalecer, né, ampliar a atuação do fórum, trazer outras carreiras para a nossa reforma. Bom, e por último, né, antes de terminar, ou a gente vai fazer depois também por e-mail, não sei, a gente não para tentar colocar essas coisas na prática, né? Sim, agora, vamos fazer essas coisas, vamos fazer essa semana, podemos fazer mês que vem, o que está produzindo em 2013. Tem que sentar para. Bom, é isso. Gimene. Queria, assim, convidar aqui formalmente, depois a gente envia e-mail e tal, para que individualmente, quem tiver interesse, tiver motivação, de escrever artigo para a gente publicar na revista, né? Que
espaço para que as pessoas se posicionem. E ainda, mesmo que a gente tenha cartas, né, publicadas pelas entidades, ainda assim é uma construção coletiva para que cada um de nós individualmente possa aprofundar mesmo, né, a sua argumentação. Então, seria muito legal se a gente pudesse contar, enfim, um artigo ou mais de um artigo por entidade, para a gente está tentando isso também com o pessoal que trabalha na Secretaria de Orçamento Federal, que trabalhou diretamente nessas mudanças, que eles expressem os pontos de vista deles, sem a mediação institucional, né, do Ministério ou mesmo da associação. A gente tem ali um espaço de reflexão, enfim, quem não sabe nada do que está acontecendo, possa ter ali um panorama de algumas perspectivas. Essa é uma colocação. Outra que eu não poderia deixar de falar assim, eu vejo assim, na argumentação, né, dos colegas da sociedade, da sociedade civil, às vezes algumas falas do tipo, o governo não abre espaço para participação social, ou abre, está dizendo que acho assim, que a gente, as pessoas inteligentes sabemos que existem vários governos, né? Existem vários grupos disputando espaço dentro do governo. E o que eu acho que seria importante a gente tentar cultivar para fortalecer essa aproximação é entender que quando vem aqui o Márcio, quando vem aqui o Leopoldo falar, eles sabem das dificuldades que tem dentro do governo para avançar nessas perspectivas, mas estão aqui tentando compartilhar aquilo que alguns grupos dentro do governo estão tentando abrir espaço, né? Então, acreditando que não há má fé da parte deles, eu acredito que não há, acho que existem pontes aí de diálogo. E aí a gente e a CEPOR pode em alguns momentos tentar ajudar aí nesse diálogo quando ele trunca, mas a gente sabe que o cronograma de encontros é mediado pela Secretaria-Geral da Presidência, enfim, tem a Secretaria do Orçamento Federal, que vai ter os tempos dela, das prioridades dela, e aqui e ali a gente pode vir a CEPOR fazer reuniões, né? Acho que lá na própria sede da CEPOR a gente tem condição de recepcionar aí reuniões para a gente entrar e, tá pensando, o orçamento é dizendo que isso, mas a gente não considera, não houve espaço para aprofundar essa discussão lá. Tentar organizar um pouco isso para a gente fazer esse meio de campo. Só isso para colocar e agradecer a presença de vocês. Essa coisa da Lei Geral de Finanças Públicas não é à toa que ela vem se arrastando por décadas aí e aqui e nunca é aprovada. É que, na verdade, ela é extremamente importante. É ali que vai ficar regulamentado o que é um PPA, o que é um LDO, LOA, créditos adicionais, descentralização de estados e municípios, a questão da participação social, acesso à informação, transparência, etc, etc. Então, eu acho que dava material assim para uma revista inteira. Tem uma série de coisas que a gente luta ano a ano na LDO e se sujeita a vetos, etc., que, na verdade, é objeto da Lei Geral de Finanças Públicas, deveria nem estar na LDO. Então, eu acho que esse é um assunto excelente para avançar aí nesse debate. A gente vai ter todo um esforço aí de replicar e dar sequência ao que foi colocado aqui. Muito obrigado aqui ao Mestre, ao Cifene, ao Fórum, a colega Modesta de Graça, que veio aqui a brilhantou, muito boa a participação dela, e todos os outros